Lucas, capítulo 10, versículo 25, diz o seguinte: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que pergunta maravilhosa, né? Quantos de nós já não fizemos essa pergunta, já não questionamos sobre isso? Ou talvez, se não tivemos coragem de perguntar a outras pessoas, nos perguntamos a nós mesmos, achando que depende de nós, achando que são coisas que nós possamos fazer para agradar a Deus que vai nos trazer a vida eterna, ou nos levar à vida eterna com Deus. Então, versículo 26 diz assim: Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? E como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Muito bem, gostaria de compartilhar com vocês aqui, de comentar esse texto das Escrituras Sagradas, e eu gostaria de falar mais especificamente sobre o que Jesus perguntou para esse homem que a Bíblia chama de intérprete da lei. Jesus pergunta para ele no versículo 26. Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei e como a interpretas? É algo muito interessante para nós, queridos, que estudamos um pouquinho da palavra de Deus e queremos fazer a vontade de Deus. É muito importante nós analisarmos essa pergunta de Jesus quando ele diz: O que está escrito na lei? E a segunda pergunta: como você interpreta isso? Não sei se você já percebeu como muitas vezes acontece de utilizarmos vários versículos bíblicos decorados, e quando acontece alguma coisa diferente daquilo que pensávamos ou que esperávamos para nós, já dissemos: tudo posso naquele que me fortalece. Quando sou fraco, aí é que sou forte. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E aí por diante, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E usamos esses versículos decorados para nos safar, muitas vezes, de algumas situações. Mas Jesus pergunta para esse intérprete da lei aqui, e ele usou uma resposta aqui, porque ele, como um escriba, perdão, como um intérprete da lei, ele era uma pessoa que mantinha os seus compromissos com Deus. Então ele se safa bonito com Jesus, porque ele diz assim, quando Jesus pergunta assim, o que a lei diz? Jesus vai num foco que esse homem sabia. O que a lei diz? Ele era um intérprete da lei, ele estudava a lei, e ele se safa muito bem com Jesus. Ele, no entendimento dele, ele se safou bem. Ele diz assim para o Senhor, olha, amar a Deus acima de todas as coisas. E quem de nós não diz, gente, que a gente ama a Deus acima de todas as coisas? Hã? Quem de nós não diz isso? Eu lembro-me no início da minha conversão que pastor, na época, nosso pastor Sidney, querido, ele pregava um dia, e foi bem no início da conversão, e ele dizia assim que nós devíamos amar a Deus acima de todas as coisas, e ele ensinava isso para a igreja, e eu dizia para ele, pastor, como poderei amar a Deus acima de todas as coisas, acima da minha mãe que me deu a luz, meu pai que me criou, acima das minhas filhas? E ainda eu lembro porque quando a gente foi para o Senhor, havia uma situação bastante difícil no casamento. Eu ainda disse para ele, mais do que a minha esposa, até não é tão difícil, porque a gente está em situação bastante difícil. Mas ele disse, Mauro, você vai aprender isso. As coisas vão acontecer e você vai aprender isso. E o que aconteceu? Quando eu aprendi isso, amados, não é da boca para fora, não é palavra somente, mas quando eu aprendi isso, eu comecei depois de amar a Deus acima de todas as coisas, eu comecei a amar mais meus pais, amar mais as minhas filhas, amar mais a minha esposa. Por quê? Porque o amor, ele vem de Deus. É um presente de Deus para nós. Você não cultiva o amor dentro de você. Você não tem esse poder. Por quê? Porque você vai se entristecer com pessoas, e eu também me entristeço com pessoas, e isso aí faz com que o amor ele seja afogado, ele seja, vamos dizer assim, sufocado. Mas quando o amor vem de Deus, quando amamos a Deus acima de todas as coisas, aí nós recebemos esse amor dele e nós conseguimos amar as pessoas com mais fidelidade, com mais força, com mais integridade. Mas o interessante é que Jesus, ao falar com esse homem pensa que se safou, ele deu uma resposta, eu amo a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, então estou fazendo o correto, eu vou ter a vida eterna. E aí ele cita o segundo exemplo, é o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, aquela é o que está escrito na Bíblia. Mas é aquela coisa de tipo assim, eu vou fazer para mostrar que eu fiz, para todo mundo ver, e aí tá tranquilo. Mas Jesus daí, quando ouve ele falando essas coisas, Jesus pega e cita para ele, porque ele diz assim, quem é meu próximo? E Jesus diz assim para ele, conta essa parábola aqui, esse texto aqui, do samaritano, chamado de bom. E Jesus aqui mostra ali, nesse texto, uma pessoa que havia sofrido na mão de salteadores, duas pessoas conhecedoras da lei, ou seja, o sacerdote e o levita, um que praticava a lei e cobrava a lei, que era o sacerdote, e outro que era beneficiado pela lei, porque os levitas, eles não receberam uma herança de terras para trabalhar, e gado, aquela coisa toda, não, mas eles recebiam o dízimo, as ofertas no templo, porque eles cuidavam das coisas de Deus. Então o levita, ele vivia das coisas da adoração a Deus. E Jesus pega e cita esses dois exemplos, um sacerdote e um levita, e os dois, ao ver uma pessoa numa situação de extrema necessidade, a Bíblia diz que os dois veem
aquela pessoa ali necessitada. Mas os dois passam de largo, ou seja, os dois desviam, os dois fazem que não veem. E a Bíblia conta através de Jesus aqui que vem um terceiro homem, que a Bíblia chama que ele era samaritano. O povo da Samaria era um povo que era separado do povo de Israel, era um povo que havia se misturado com outras nações e ali ficou separado porque era uma casta impura, vamos dizer assim. Mas esse homem, ele não era obrigado a conhecer a lei, ele não precisava andar no regime da lei, mas esse homem, ele olha aquela pessoa necessitada, ele vai até ela, ele diz a Bíblia aqui que ele estende a sua mão, ele cura as feridas ali, os ferimentos, ele usa o vinho dele, ele usa o óleo dele, e eu quero que você entenda que naquela época eram coisas caríssimas, o vinho e o óleo. Ele pega, a Bíblia diz aqui que ele pega e coloca a pessoa enferma sobre o próprio animal, sobre o seu animal. Ele desce, aqui não diz, era um caminho entre Jericó e Jerusalém, mas não diz qual é a distância. Esse homem caminha a pé. Esse homem segue o melhor lugar no lombo do seu animal para aquela pessoa que está ferida e vai a pé. Leva até uma hospedaria, chega lá, cura as enfermidades, fica ali cuidando aquela noite toda as enfermidades. Eu não sei, talvez ele não tenha dormido aquela noite, talvez aquele homem, por causa dos ferimentos, chorava, talvez até algum cheiro não era muito agradável, mas a Bíblia diz que ele cuidou daquele homem. No dia seguinte, quando ele vai embora, ele deixa 2 denários, ele deixa mais um valor ainda, que não era pouco, ali para o dono da hospedaria, pede para cuidar, deixa aquela pessoa enferma aos cuidados dele, pede para cuidar, e olha, se alguma coisa gastares a mais, quando eu passar por aqui de novo, eu reponho isso, eu pago isso aí. E aí nós podemos ver, queridos, olha só que situação. Quantas vezes eu e você dizemos, eu já fiz tudo pelo fulano, eu já andei o tanto, o fulano não quer. Mas olha só essa situação aqui, esse homem, ele pega e dá o seu animal, ele sai da zona de conforto. Nós muitas vezes estamos lá assistindo a nossa televisão, comendo a nossa pipoquinha no inverno, bem agasalhados. Mas eu já tirei as roupas que estavam sobrando no meu armário e fiz uma doação. Estou no bem quentinho aqui, eu já fiz a minha parte. E tentamos nos consolar com isso, que era o que esse intérprete da lei tentou com Jesus, tentou se consolar. Mas eu vejo esse samaritano descendo do seu animal, indo até a pessoa necessitada, pega essa pessoa, coloca sobre o lombo do seu próprio animal, vai a pé, troca de lugar com o necessitado. Querido, quando que nós fizemos isso? Quando que nós trocamos de lugar com o necessitado? Quando? Leva ele, tira dinheiro do seu bolso, tira do seu suprimento ali o seu óleo, tira o seu vinho e dá para uma pessoa desconhecida, sofredora. A Bíblia diz que os salteadores, depois de tudo lhe roubar, tiraram tudo daquele homem, ou seja, não havia expectativa nenhuma de retribuição, que aquele pobre moribundo, enfermo, que estava ali todo machucado, talvez com suas roupas todas rasgadas, aquelas que não foram roubadas, não havia expectativa nenhuma de um retorno, de uma ajuda de volta, de um pagamento por parte daquela pessoa para o samaritano. Mas ele, compadecido no seu coração, aqui é a palavra-chave, compadecido no seu coração, ele pegou e ajudou aquela pessoa. E Jesus assim, pergunta para aquele escriba, quem é o próximo? E ele diz assim, aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus diz, olha, então vai e procede tu da mesma maneira. Jesus nos chama a proceder da mesma maneira. Jesus nos chama sim a estudar o Evangelho, a estudar as passagens da Bíblia, mas Jesus pergunta para nós hoje,
como eu estou interpretando isso que eu estou aprendendo nas Escrituras. Tiago fala no capítulo 1, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes e não apenas ouvintes, para não enganar-vos a vós mesmos. Nós precisamos praticar aquilo que nós aprendemos, não apenas ouvir, não apenas ler. Precisamos praticar. A prática vai demonstrar aquilo que aprendemos. E olha, há um campo muito vasto, há um campo muito grande para aplicarmos aquilo que temos aprendido na palavra de Deus. Quer seja doando alguma coisa, doando o nosso tempo. Talvez muitas vezes o que o nosso próximo necessita é apenas um abraço, é apenas perguntarmos para ele alguma coisa para ele desabafar. Talvez não seja nem algo que vai te custar além do teu tempo, mas se custar além do tempo, vamos prestar atenção nesse samaritano. Desceu do seu cavalo, deu vinho, deu óleo, pagou o tempo que aquele homem vai ficar na hospedaria e os cuidados que ele fica recebendo ali. Oh, que coisa maravilhosa! Que venhamos fazer isso, que venhamos ter essa visão. E quando eu vejo esse texto, eu vejo aqui uma análise aqui de Jesus com esse bom samaritano. Olha só, o samaritano pegou, levou para a hospedaria, pediu os cuidados, deixou pago. Jesus nos resgata de um mundo de lama onde estamos todos quebrados, assaltados, perdendo todas as coisas, nos leva até a igreja, nos deixa ao cuidado de uma igreja, uma família, deixa tudo pago ali, porque a Bíblia diz: de graça recebeis, de graça vos darei. E ainda deixa dito o seguinte: olha, quando eu voltar, se ficou alguma coisa para trás dessa pessoa, eu quito, eu pago. Vamos ser um pouquinho mais semelhantes de Jesus, vamos ser um pouquinho mais próximos dele, vamos fazer o que esse samaritano fez, vamos ter misericórdia, vamos nos compadecer do nosso próximo, vamos abençoar a vida do nosso próximo, vamos ouvir o nosso próximo, ou desabafar o choro, vamos abraçá-lo. Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja te dando dias maravilhosos de entendimento da palavra dele, não só uma leitura, não só um ouvir, mas uma mudança, uma interpretação e uma prática daquilo que você está interpretando para os dias de hoje. O que Deus quer de nós? Que Deus te abençoe, que sua família receba a graça de Deus, as bênçãos de Deus, e que as pessoas que estão à tua volta possam ver em você, possam ver em mim um pouco mais de Jesus, um samaritano com gestos e atitudes que venham expressar o amor de Deus. Deus te abençoe, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.